Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Agradecemos a participação de cada um que está conosco nesse momento. Eu sou Jéssica, gerente de comunicação do Infraprev, e estamos aqui hoje com o nosso gerente de seguridade, Marcelo Mota, e o gerente de investimentos, Eduardo Roche, para responder às dúvidas que nós recebemos de cada um aqui participando, outros que talvez não puderam, mas depois terão acesso também a essa gravação. O evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente também. O objetivo dessa live que nós estamos realizando é esclarecer as dúvidas que foram enviadas previamente via formulário de inscrição. Com base nesse conteúdo, nessas questões que vocês nos trouxeram, preparamos uma apresentação dentro daquilo que o Infraprev, como Previdência Privada, pode ajudar a cada um de vocês com dados e informações para tomarem a melhor decisão para o futuro. Aproveito para falar que a nossa diretora de benefícios, Ana Lúcia Esteves, ela não pôde estar presente aqui conosco para a apresentação, mas ela está acompanhando ao vivo também. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso gerente de seguridade, Marcelo Mota, e ele vai iniciar a apresentação. A qualquer momento, vocês podem enviar suas dúvidas, se precisarem de mais esclarecimentos, alguma dúvida específica, pela caixinha de perguntas e respostas. Vocês vão ver um ícone no Teams de vocês, escrito PIR. Vocês podem enviar suas dúvidas e, até o final da apresentação, nós vamos esclarecer o máximo que conseguirmos. O tempo previsto para a duração dessa live é de 1h30, podendo vir a se estender conforme as dúvidas, mas vamos tentar ser o mais claro e objetivos possíveis, ok? Então, aproveitem, tenham um bom momento e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Marcelo, é com você. Obrigado, Jéssica. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai estar fazendo uma apresentação buscando trazer os principais conceitos de cada uma das opções que vocês têm junto ao plano CV, agora após o desligamento da empresa, né? Muitos estão ainda avaliando a sua inscrição ao programa, e nosso objetivo é trazer, dentro de uma linguagem simplificada, trazer alguns exemplos para que vocês possam compreender melhor cada uma das opções. Eu vou compartilhar nesse momento aqui minha tela para iniciar a apresentação. Então, nós, como mencionado, vamos estar falando sobre cada uma das opções que o plano de aposentadoria de contribuição variável disponibiliza para os seus participantes após o desligamento. Quais são as opções que são disponíveis do plano CV para os participantes? Primeiro, temos a aposentadoria programada, que é a finalidade de um plano de previdência, garantir um benefício de aposentadoria. Esse benefício nós vamos estar vendo que ele pode ser recebido na forma de renda vitalícia ou renda por período certo. Temos os institutos legais obrigatórios, que estão previstos na legislação e no regulamento do plano: autopatrocínio, benefício proporcional diferido, resgate por desligamento e portabilidade. Vamos estar falando sobre cada um deles, em que situação é aplicável, as condicionantes necessárias para poder acessá-los. Primeiro ponto é quais as condições para o participante ser elegível ao benefício de aposentadoria. Um participante necessita apenas ter 48 anos de idade, 5 anos de contribuição ao plano CV e comprovar o término de vínculo empregatício com o patrocinador. Um ponto importante a ser destacado é que o participante não precisa estar aposentado pelo INSS. Sabe que, em função da reforma da Previdência, ocorrida em 2019, houve naturalmente mudança no planejamento de muitos segurados em relação ao tempo necessário para a aposentadoria. Então, se você já tem 48 anos de idade, 5 anos de contribuição, o plano CV,
não precisa estar aposentado pelo INSS para requerer o seu benefício de aposentadoria. Após a perda do vínculo, já tem acesso a esse benefício. E como é que funciona, como é que está estruturado o plano, a aposentadoria programada? Basicamente, nós temos duas fases. Uma fase que é a fase de capitalização dos recursos. Aqui a gente já traz um dos principais conceitos do modelo de plano de contribuição variável, que é o modelo de individualização das reservas, ou seja, todo participante do INFAPREV possui seu saldo de conta, onde esse saldo formado pela contribuição do participante, contribuição que vocês efetuaram ao longo do tempo, as contribuições da empresa, e esses valores são rentabilizados ao longo do tempo. Sempre aí dentro de uma visão, falando em previdência, importante ter a visão de longo prazo, né? Então, o participante se vinculou, realizou, passou por toda essa jornada, realizou suas contribuições, teve contrapartida da empresa, formou seu saldo de conta. E aí, nesse momento que ele vai solicitar a aposentadoria, esse saldo de conta é o que vai ser considerado para garantir o seu benefício, para ser apurado o seu benefício de aposentadoria. Tá? Então, sempre que fizer referência, independentemente da forma de recebimento, estiver fazendo referência à aposentadoria, deve ser considerado sempre o saldo total de conta. Esse saldo de conta, o participante, no momento do requerimento, ele vai definir se ele quer receber na forma de renda vitalícia, renda por período certo, ou pode, inclusive, fazer a conjugação entre receber renda vitalícia e fazer um saque de até 25% do saldo de conta. Essa é uma previsão que está no regulamento do plano. E, novamente, elegível é todo participante que possui 48 anos de idade e 5 anos de contribuição. E, independentemente da idade que o participante tiver acima de 48 anos, o benefício benefício de aposentadoria será sempre apurado com base em todo o saldo de conta. Isso é importante fazer esse destaque. Por vezes, o participante acha que, por estar solicitando o benefício com 50 anos, por exemplo, ele não estaria acessando todo o saldo. Então, quando fazemos referência à aposentadoria, será sempre o acesso a todo o saldo de conta, de acordo com a opção de recebimento. E nós começamos a detalhar cada uma das formas de recebimento de benefício. A primeira forma é a renda vitalícia. O valor do benefício apurado pela renda vitalícia, de uma forma mais simples, mais simplificada, é o saldo de conta dividido pelo fator atuarial, fator esse que considera a expectativa de vida do participante e de seu dependente vitalício. O início do benefício ele será no dia seguinte ao requerimento. No entanto, se o participante solicita seu benefício até 30 dias do desligamento da empresa, esse benefício será retroativo ao dia seguinte da data do desligamento. Então não há a necessidade de, logo que se desligar da empresa, entrar com um requerimento de benefício junto ao Instituto. Esse requerimento pode ser feito dentro de 30 dias, de forma a garantir o recebimento do benefício a partir do dia seguinte ao seu desligamento da empresa. Um outro ponto importante é que o participante que opta pela renda vitalícia recebe 13 pagamentos por ano. No mês de dezembro, ele recebe um benefício de abono anual, de igual valor ao benefício que ele recebeu no mês anterior, que no caso seria o mês de novembro. O índice de correção do benefício será sempre o INPC acumulado de 12 meses, sendo que no primeiro na primeira correção, a depender da data do requerimento do benefício, esse reajuste será proporcional. Depois, o participante passa a ter, nos anos seguintes, o reajuste integral, sempre no mês de maio, correspondente ao INPC acumulado dos 12 meses anteriores. Um outro ponto relevante para o participante definir a forma de recebimento da sua renda mensal, se será vitalício, como a gente está verificando aqui agora, ou por período certo, é
o benefício sucessório, o benefício de pensão por falecimento. Quando o participante define que quer receber o benefício de renda vitalícia, aposentadoria na forma de renda vitalícia, ele também está definindo que ele vai estar recebendo, melhor, estará garantindo um benefício por falecimento, benefício de pensão, na forma também de renda vitalícia. Quem receberá esses benefícios serão os beneficiários que se qualificarem junto à Previdência Social. O participante também pode, como mencionado, fazer um saque. Esse saque é uma forma de recebimento, logo tem que ser registrado no ato do requerimento. Então, no ato do requerimento, o participante define a forma que vai receber e, se caso ele queira fazer a opção por um saque de até 25%, ele deve registrar isso no requerimento. Importante fazer um registro que, ao fazer a opção pelo saque, haverá uma redução na renda mensal na mesma proporção do percentual do valor, do percentual referente ao saque. Aqui nós temos um exemplo de uma renda vitalícia. Então, eu tenho aqui um participante com 60 anos de idade, do sexo masculino. Esse participante tem um dependente vitalício de 58 anos, que nós estamos considerando um saldo de conta de 800 mil, saldo esse formado pelas contribuições do participante, suas contribuições da Infraero ao longo do tempo, rentabilizados. Esse saldo, dividido por um fator que considera a expectativa de vida tanto do participante como do seu dependente vitalício, vai gerar uma renda de 4.267. Esse mesmo participante, mesmo perfil, caso ele venha fazer a opção de um saque de 10%, a renda que era 4.267 será reduzida na mesma proporção, que nós temos uma redução de 10% no valor da renda mensal. O saque, assim como a renda mensal, nós estamos referindo, para fins de tributação, a renda. Logo, esse valor de saque será tributado. Nós consideramos aqui, só para fins de exemplo, o regime progressivo. Vamos ver mais à frente que existe um regime de tributação exclusivo, aplicado exclusivamente para a previdência privada, que é o regime regressivo. Tá? Aqui um ponto a destacar, uma recomendação, é que todos os participantes têm possibilidade de fazer a sua simulação, verificar os seus números. E a gente entende que, nesse momento, ter os seus dados, ter os seus números, fazer a sua simulação, certamente vai permitir tomar uma decisão mais adequada em relação à sua opção no Instituto. Para isso, basta acessar no site do Instituto, nós temos um simulador que permite fazer exatamente essa simulação que eu estou apresentando aqui nesse momento. Caso tenha alguma dificuldade, não tenha acessado ainda o site, só fazer contato, a gente ao final vai estar deixando todos os contatos de atendimento do Instituto. A gente começa a falar sobre a renda mensal por período certo, que é uma outra forma que o participante pode receber o benefício do InfraPrev. O valor do benefício é apurado sempre, como mencionado, sempre com base no saldo total nesse caso em quantidade de cotas, mas é o saldo total acumulado ao longo do tempo, dividido pelo prazo de recebimento, que pode ser de 5 a 20 anos. Esse prazo de recebimento vai ser definido no momento do requerimento. O início do benefício segue a mesma regra da renda vitalícia. O participante requerendo o benefício dentro de 30 dias após o seu desligamento, o participante terá o benefício garantido de forma retroativa ao dia seguinte do desligamento da empresa. Caso esse requerimento seja em prazo posterior a 30 dias, o benefício será garantido a partir do dia seguinte ao requerimento. Também, na renda por período certo, o participante tem acesso a 13 pagamentos por ano. O índice de correção do benefício é a rentabilidade mensal do plano CV. Exatamente a mesma rentabilidade que é aplicada hoje ao saldo de conta de todos os participantes. A rentabilidade que é demonstrada no extrato de contribuições. O participante pode acompanhar o seu saldo individual, o seu saldo de conta, através do extrato de contribuições, ele consegue verificar a evolução do saldo, verificar o valor da sua contribuição, o valor da contribuição da empresa e a rentabilidade ao longo do tempo. A variação dessa rentabilidade, essa variação mensal,
é que vai ser considerada para atualizar mensalmente o valor do benefício do Infraprev, de tal forma que mensalmente haverá uma variação e, considerando o histórico da rentabilidade, haverá uma variação positiva em relação ao seu benefício mensal. O benefício de pensão, no caso, quando do falecimento do participante, ele seguirá a mesma forma de pagamento, ou seja, será feito um pagamento na forma de renda por período certo. Para dar um exemplo para facilitar o entendimento, o participante que opta por um período, por exemplo, de 10 anos, recebeu o seu benefício em 10 anos, o participante vem a falecer com 8 anos de recebimento, o seu dependente vitalício, aquele que se qualificar junto ao INSS, receberá pelos 2 anos remanescentes, 2 anos que faltam a concluir o prazo que foi definido no requerimento. A opção, o participante também tem a opção de saque, ele pode também fazer essa conjugação, então ele pode fazer um saque de até 25%. Aqui temos um exemplo de renda período certo, na primeira simulação, 800 mil, saldo total, participante optando por 10 anos, teremos aí 130 parcelas, são 13 parcelas por ano, com valor de 6.153 de renda mensal inicial. No segundo, prazo de 15 anos, 195 parcelas, 4.102. O participante também pode estar fazendo um saque de até 27,5. Nós consideramos aqui regime progressivo de tributação, calculando a 27,5. Aqui estamos fazendo, nos referindo à primeira simulação de 10 anos, a renda vai reduzir de 6.153 para 5.538. Volto aqui a frisar que você, participante, pode fazer, ou melhor, deve fazer, é o que nós recomendamos, a sua simulação, para poder ver justamente os seus números. Nós temos aqui vários valores referentes à opção do participante por período certo. Nosso objetivo aqui é principalmente demonstrar o impacto do imposto de renda de acordo com o período que o participante define de recebimento. Então, se um participante, considerando novamente os 800 mil, se ele tem uma visão de muito curto prazo, venha optar por receber em 5 anos, ele vai ter uma renda bruta de 12.307, no entanto, no regime progressivo, ele terá um imposto de 2.333. A gente entende que essa informação é relevante para a tomada de decisão, importante avaliar o seu perfil tributário de uma forma bem objetiva, verificar no momento agora, inclusive, que se você está fazendo sua declaração anual, você recupera o imposto, você tem imposto a pagar, então, caso você não tenha a possibilidade de recuperação desse imposto, faz muito sentido você estar recebendo um prazo maior. A previdência é sempre de longo prazo, mas se você opta por período certo, por vezes a gente vê o participante optando por um período mais curto, como esse de 5 anos, e ele termina pagando um imposto muito maior. Se ele optasse aqui, por exemplo, por 10 anos, teria um imposto de R$ 640 por mês. Dando sequência, a gente já começa a falar sobre as opções dos institutos legais obrigatórios. Nós temos aqui 2 institutos, que é o autopatrocínio e o benefício proporcional diferido. Ambos são utilizados, são destinados, tem como finalidade a manutenção do plano. Então, participantes, ao se desligar da empresa, vamos considerar um exemplo para facilitar, considerar que o participante tenha 47 anos, ele ainda não tem a carência para aposentadoria, ele não tem 48, apenas 47, se desligou da empresa, ele pode, por exemplo, fazer a opção pelo benefício proporcional diferido, a condicionante é que ele tenha 3 anos de contribuição ao plano, que ele tenha perdido o vínculo com a empresa nessa situação, ou seja, nesse status, o participante irá fazer as suas contribuições administrativas e o que a empresa também recolher, o valor referente à empresa da contribuição administrativa também. Como nessa condição o participante não realiza nenhuma contribuição ordinária, contribuição básica, de forma regular para o seu saldo de conta, nós recomendamos sempre que ele possa vir fazer uma contribuição voluntária. E a contribuição voluntária
ele vai definir a periodicidade, o tempo que ele queira fazer. O autopatrocínio também é uma forma de manutenção do plano, aplicável, não há carência, então ele é mais aplicado para situações muito pontuais, participante que não tem, por exemplo, ainda 3 anos de vínculo ao plano, venha a se desligar, ele pode manter o autopatrocínio. Nesse caso, dentro dessa opção, ele tem que realizar todas as contribuições, tanto de participante como da empresa. Tá? O que a gente recomenda, se o participante for fazer o autopatrocínio, é que ele reduza a contribuição dele para o mínimo previsto no regulamento, de forma a permitir que ele mantenha o plano na forma de autopatrocinado. Nas duas situações, o saldo de conta ele continua sendo tratado da mesma forma que é tratado hoje o seu saldo de conta, ou seja, ele vai continuar sendo rentabilizado pela variação da cota do plano CV. Nós trazemos o resgate, é uma outra opção, é um outro instituto legal obrigatório. Para ter acesso, o participante precisa apenas comprovar a perda de vínculo com a empresa, com o patrocinador. Temos uma regra em relação ao valor a ser pago em relação a título de resgate. Se o participante tem menos de 5 anos de plano, ele terá acesso a 100% das suas contribuições. Então, tem 5 anos, considerando um exemplo que o participante tenha um saldo de conta de 600 mil, 300 mil foi o valor que ele contribuiu, 300 da empresa, ele só terá acesso aos 300 mil referente às contribuições vertidas por ele. Se o participante tem mais de 5 anos de plano, ele, além de acessar 100% das contribuições, terá acesso a 2% das contribuições da empresa, até o limite de 50%. Nós temos um exemplo referente ao resgate. Nesse primeiro exemplo, nós temos o participante de 300 mil, valores contribuídos ao longo do tempo pelo participante, parte da empresa 300 mil também, o participante tem 10 anos de tempo de plano, logo 2% a cada ano, o valor do percentual que será acessado pelo participante nessa opção de resgate será de 20%. Então, valor total, 360 mil, o participante deixou de ter acesso a um valor de 240 mil. Então, se o participante é elegível a um benefício de aposentadoria, já tem 48 anos de idade, 5 anos de contribuição ao plano, como eu mencionei no início, o benefício de aposentadoria, independente da forma de recebimento, renda vitalícia, renda certa, o benefício será sempre apurado com base no saldo total. Uma situação de resgate, uma opção de resgate, o participante deixa de acessar uma boa parte das contribuições da empresa. O racional aqui na verdade, é porque a Infraero, ela contribui para ele garantir um benefício previdenciário. E quando o participante promove o resgate, é como se de fato ele estivesse renunciando a esse benefício previdenciário. Tá? No segundo exemplo, nós temos aqui o participante com o mesmo saldo de conta, nesse caso com 32 anos de vínculo ao plano, ele vai ter acesso só a 50% da parte da empresa, que é o limite. Não, um total de 450 mil. Esse 450 mil é tributado, ele será tributado na tabela progressiva em 27,5%. A regra de incidência de imposto de renda que está previsto na legislação é que o regime regressivo, no caso de resgate, perdão, o regime da tabela progressiva, no caso de resgate, será de 15%. Então, no momento que o Instituto estiver realizando o cálculo do resgate, efetivando o pagamento, o gerador o pagamento, será tributado em 15%, mas de forma antecipada. Esse valor será recalculado na declaração anual e, certamente, dentro desse exemplo, será recalculado com 27,5%. Por esse motivo, nós apresentamos aqui o cálculo com 27%. Nós começamos a falar sobre o último instituto, que é a portabilidade. Portabilidade condicionante, 3 anos de contribuição ao plano e perda do vínculo empregatício com a Infraero. Cumpriu essas duas carências, o participante pode realizar a portabilidade. Ao se referir à portabilidade, nós estamos nos referindo à transferência de 100% do saldo de conta. 100% das contribuições vertidas por você, participante, e pela empresa. Agora, no entanto, se caso o participante
tem a intenção de fazer a portabilidade para uma entidade aberta de previdência, entende-se, bancos ou seguradoras. Primeiro ponto é que esse plano de benefício que vai recepcionar os recursos tem que ser um plano na modalidade PGBL. O mercado oferece dois tipos de plano, plano PGBL, plano VGBL, e o plano PGBL, por uma questão tributária, é o plano, vamos considerar, compatível ao plano das entidades fechadas de previdência complementar. Um outro ponto importante é que o valor transferido para uma entidade aberta, ele obrigatoriamente deverá ser transformado no plano de origem numa renda para pagamento pelo mesmo período de formação do saldo ou, no mínimo, 15 anos. Então, se o participante formou o saldo de conta dele no InfraPrev, no plano CVR, em 20 anos, e faz a portabilidade, a entidade que recepcionar esse recurso vai ter que transformar essa entidade aberta, é uma regra específica prevista na legislação para as entidades abertas, ela vai ter que transformar esse recurso numa renda mensal de 20 anos. Se for um prazo menor de 15 anos, prazo de formação do saldo, será considerado 15 anos para fins de pagamento de benefícios. InfraPrev também há a possibilidade de executar a portabilidade, que nós chamamos de portabilidade interna. O InfraPrev, ele possui um plano instituído é um plano que não há patrocinador, esse plano que é o nosso plano pai, esse plano foi criado, idealizado e criado em 2002, com o objetivo de possibilitar aos familiares, os dependentes dos nossos participantes, acessarem um plano previdenciário. Em 2022, esse plano foi reformulado e dentro dessa reformulação, o InfraPrev trouxe a possibilidade do participante portar os recursos do plano CV para o plano PAI. Então, por exemplo, se eu tenho um participante que venha se desligar da Infraero, vamos considerar dentro do programa do DIN da Infraero, ele vem se desligar, ele tem apenas 35 anos e está se desligando da empresa. Tem o seu saldo formado pelas suas contribuições, tanto de participante como de empresa. Ele pode realizar a portabilidade para o plano PAI, e tem como vantagens poder acessar de imediato o benefício de aposentadoria no plano PAI. Então, ele portou o recurso com 35 anos, ele está frisando, voltando a fazer um destaque, ele vai estar fazendo a portabilidade do saldo todo o valor que ele contribuiu, que a empresa contribuiu, será portado para o plano instituído, para o plano PAI. Não há idade mínima para recebimento de aposentadoria e também não há carência para recebimento do benefício. De forma que, após a portabilidade, no mês seguinte, o participante já pode estar definindo a forma de receber o benefício, a conversão do saldo em um benefício mensal. Esse benefício pode ser por um período de 5 a 40 anos, o participante vai definir o período de recebimento, ou ele pode também receber um percentual mensal do saldo de conta, até o máximo de 2,5%. Além dessas duas opções, ele pode conjugar, fazer um saque de até 30% do saldo. Essas opções ele vai registrar no momento que ele estiver requerendo o benefício no plano PAI. Então, novamente, participante do plano CV pode realizar a portabilidade para o plano PAI, em especial aquele que ainda não tem as condições previstas para receber o benefício de aposentadoria no plano CV. Aqui nós temos o fluxo, como de fato funciona dentro de uma visão mais simplificada, o que eu acabei de falar em relação à portabilidade do plano CV para o plano PAI. Então, na primeira fase aqui, eu tenho o participante no plano CV, ele está formando seu saldo de conta, suas contribuições, 100% das suas contribuições e da empresa, rentabilizado, o valor que é apresentado no extrato de conta dele. Ele veio a se desligar e tem 3 anos de vínculo, 3 anos de contribuição ao plano CV. Uma vez que ele tem 3 anos de contribuição ao plano, se desligou da empresa, ele pode realizar a portabilidade para o plano PAI. Então, o recurso do CV vai passar para o plano PAI. Naturalmente, se o participante tiver algum
débito de empréstimo, esse débito será deduzido do saldo. Lembrando que o participante ele pode fazer a quitação por recursos próprios. Pode ser interessante fazer essa quitação dessa forma, porque quando ele faz uma movimentação de um saldo de conta, haverá imposto de renda sobre o valor movimentado para quitar. Então, para que ele não tenha esse imposto, ele pode estar fazendo uma quitação pelos recursos próprios, através de recursos próprios. Esse saldo de conta será transformado em um benefício no Plano PAI, como mencionado, definido pelo participante se ele quer receber por período certo, percentual do saque, ou 30%, fazer um saque de 30% do saldo total. Então, esse é o último instituto. A gente traz aqui agora uma informação sobre regime de tributação. Nós entendemos que o conhecimento sobre as opções de tributação são importantes nessa tomada de decisão, assim como na definição da forma de receber o benefício. As entidades de previdência, os benefícios de previdência privado, são aplicados dois tipos de regime de tributação. Nós temos o regime da tabela progressiva, que é o regime conhecido, que é aplicado sobre o salário, diretamente sobre o salário. Essa é uma tabela que tem uma variação da alíquota de 7,5% a 27,5%. Essa variação vai ser de acordo com o valor da renda mensal, no caso de benefício de aposentadoria, ou do valor do resgate, como nós verificamos nos exemplos anteriores. Uma das características do regime da tabela progressiva é que ele é, primeiro ponto, retido na fonte de forma antecipada, e ele é somado a outros rendimentos para fins de declaração anual para apuração do imposto de renda. Vou dar um exemplo para facilitar. Vamos considerar que um participante ele tenha um benefício de aposentadoria no Infraprev de R$ 10.000 e tenha um benefício, já receba um benefício da Previdência Social, do INSS, de aposentadoria de R$ 5.000. Então, ele tem duas fontes pagadoras, considerando que a opção dele seja pela tabela progressiva no Infraprev, ele será tributado de acordo com a faixa que pode ser entre 7,5 e 27, nos R$ 10.000, nos 5.000 também será tributado na fonte. No entanto, quando fizer a sua declaração de imposto de renda, será somada as duas rendas e recalculado, e certamente todo o valor será recalculado dentro da alíquota de 27,5%, forma que, por vezes, o participante tenha que pagar imposto de renda ou talvez não recuperar esse imposto. Nesse regime de tributação é permitido deduções por dependente, por exemplo, parcela de 65 anos. O regime regressivo é um regime praticado, um regime exclusivo para entidade, para ser aplicado a benefícios de entidade de previdência privada. Ele não pode ser aplicado a nenhum outro tipo de renda. Por exemplo, a opção do regime regressivo não é extensivo e não pode ser aplicado ao benefício de aposentadoria do INSS ou algum outro rendimento que o participante venha a ter. Ele é aplicado exclusivamente no benefício do Infraprev. Esse regime tem como característica a redução das alíquotas, que pode reduzir de 35% até 10%, a depender do prazo de acumulação de cada contribuição, de cada aporte. Vou falar um pouquinho mais à frente, no detalhe sobre como é essa evolução. Uma das características do regime regressivo é a tributação de forma exclusiva e definitiva. Não é somado outros rendimentos, não é somado a outros rendimentos na declaração anual. Novamente, o exemplo do R$ 10.000 do Infraprev de renda e o valor do INSS de 5.000. Vamos considerar que o participante, nesse novo exemplo, que ele está fazendo a opção pelo regime regressivo. Então, ele fez a opção pelo regressivo, o valor de 10.000 será pela alíquota definida no regime regressivo, considerar a menor alíquota, que seja 10%, ele terá de 10.000, terá um valor de R$ 1.000, descontado de forma exclusiva e definitiva na fonte, no momento que estiver recebendo o seu benefício. Então, ele terá ali um valor de 9.000 líquido, considerando apenas a dedução aí do imposto de renda. No entanto, ele tem 5.000 de benefício que ele recebe de aposentadoria do INSS.
esses 5 mil será aplicada a tabela progressiva, porque, como eu mencionei, regime regressivo aplicável apenas à renda do INFAPREV. Quando chegar na declaração anual, que, na verdade, o momento da declaração anual é a apuração definitiva do valor do imposto de renda referente a todos os valores recebidos no ano. Nesse momento, o valor que foi recebido do INFAPREV, ele não será somado ao valor recebido pela Previdência Social, nesse exemplo. Ou seja, o valor que vai para ajuste é somente os 5 mil reais e, possivelmente, o participante terá condição, o segurado, o participante terá condição de recuperar o valor do imposto que foi retido em cima do valor, em relação ao valor da aposentadoria do INSS. De tal forma que ele terá aí uma renda bruta mensal de 15 mil e possivelmente terá aí uma retenção somente de R$ 1.000 de imposto de renda, ou seja, é um percentual bem abaixo, inclusive de 10%, próximo ali a 6%, 7%. Um outro ponto, não pode ser realizadas as deduções no regime regressivo, mas lembrando, as deduções podem ser feitas na outra renda, na renda do INSS ou outra renda que o participante venha a ter. Tá? A alíquota de tributação continuará reduzindo na fase de recebimento da renda vitalícia. Posso afirmar que o participante que opta pela renda vitalícia, em um dado momento, vai chegar a 10%. E aqui nós temos a questão da renda vitalícia, e o primeiro ponto que eu gostaria de fazer um destaque é que a definição do regime de tributação, ela vai ocorrer só no momento que o participante estiver requerendo o benefício de aposentadoria ou o resgate. Então, no momento que você estiver solicitando o seu benefício, entrando com o seu requerimento, o Instituto, você vai ter que definir regime progressivo, regime regressivo. O regime progressivo, inclusive os cálculos que eu apresentei referente ao imposto de renda, pode naturalmente fazer diretamente no site da Receita. Se você entrar no site da Receita, colocar simulador, ele vai apresentar para você um simulador de imposto de renda para fins de cálculo, tributação progressiva, sua tabela progressiva. Você consegue fazer diretamente no site da Receita essa simulação de imposto de renda, tanto mensal como anual, é uma interface amigável, você tem condições de fazer essa apuração do imposto. Agora, o imposto referente ao regime regressivo, a apuração da alíquota, ela vai depender da forma que o participante vai receber o benefício. Se ele recebe o benefício, for receber o benefício na forma de renda vitalícia, nós vamos apurar de acordo com a média dos percentuais, que podem variar de 10%, até 35% dos percentuais referente a cada um dos aportes, a cada uma das contribuições. Ou seja, as contribuições que têm mais de 10 anos, elas estarão na alíquota de 10%. No entanto, por exemplo, sua última contribuição estará numa alíquota de 35%. Quando é apurado qual alíquota será aplicada na renda vitalícia, será feita uma média de todos esses percentuais e definido. E vamos considerar, caso o participante venha a ficar na alíquota de 15%, o resultado seja 15%. Depois de 2 anos de recebimento do benefício, ele vai estar na alíquota de 10%. Para os participantes que têm mais tempo de plano, tem 30 anos de plano, formou seu saldo ao longo desses 30 anos, a tendência é que ele fique com uma alíquota menor no regime regressivo. O que nós recomendamos, e o que o INFAPREV vem fazendo, porque a gente sabe que essa informação é muito importante para que o participante tome a decisão, é que, para todo participante encaminhado o requerimento de benefício de aposentadoria, o Instituto vai estar disponibilizando a alíquota do regime regressivo, para que ele possa tomar a decisão, lembrando que essa decisão de regime de tributação ela é irretratável. Então, para tomar essa decisão, é necessário ter acesso a esse percentual. Tá? Então, aqui vem novamente a importância da fonte da informação, da qualidade, vocês buscarem informação junto ao INFAPREV, na questão tributária. Sempre que fizer o encaminhamento de um requerimento, o INFAPREV já vai estar disponibilizando os percentuais para que você faça a sua definição de tributação. A gente encerra a apresentação. Volto aí para você, Jéssica, para a gente começar a responder as perguntas aí dos nossos participantes. Muito obrigado. Perfeito.
Perfeito, Marcelo, muito obrigada, muito esclarecedora a sua apresentação, com muitos detalhes e temos algumas dúvidas aqui. Bom, eu vou chamar o Eduardo Roche para a gente começar a responder algumas dúvidas que vieram com relação à rentabilidade. Como nós sabemos, previdência privada é um investimento, então as pessoas, Eduardo, estão querendo saber sobre rentabilidade. Eduardo, me perguntaram aqui como é o processo de investimento no Infraprev. Você pode compartilhar com a gente? Claro, boa tarde a todos. Então, para falar de processo de investimentos, acho que é fundamental a gente citar a política de investimentos do Infraprev. Né, a política de investimentos ela é essencial, é o principal documento para uma identidade de previdência fechada, e ela vai, né, direcionar assim, toda alocação de recursos, ela vai preservar a saúde financeira, a sustentabilidade dos nossos planos de benefícios, vai proteger os interesses tanto dos nossos participantes ativos como assistidos. E, assim, o fundamental é que o objetivo dela é, de fato, assegurar que o plano consiga pagar e honrar seus benefícios futuros, né, seus compromissos futuros, que é o pagamento de benefícios para os nossos participantes. Então, assim, é claro que ela vai tentar maximizar a rentabilidade, mas também preservando o capital, né, protegendo o patrimônio de cada plano. E, assim, é claro que aí a política vai reger tanto a parte de alocação como a parte de risco, né? Então, vai estabelecer todos os limites de riscos que cada plano está disposto a assumir, com um perfil, né, tanto da parte do ativo quanto do passivo de cada plano específico, promovendo a diversificação para reduzir o risco, garantindo a liquidez, né, para o pagamento de benefícios, né, todas as obrigações futuras que o plano vai ter, e ter essa sustentabilidade de fato do plano. Para ilustrar um pouco melhor isso, eu tenho aqui rapidamente uma apresentaçãozinha, uns slides que eu acho que ilustram melhor a questão do processo e, obviamente, né, com essa questão da importância que eu estava dando para a política. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente com vocês. Então, está aqui. Então, né, a política está aqui, mas para chegar nessa política, claramente, a gente tem que fazer toda uma análise de cenário econômico, toda a parte de alocação dos investimentos vão sustentar nessas alocações, e a parte de passivo, né, que tem toda a parte aí do... Não entrou o slide? Só um minutinho, deixa eu compartilhar novamente. Tá, agora foi. Desculpa. Então, né, a política está aqui bem destacada, né? Para chegar nela, né, a gente tem toda a questão é, análise de cenários econômicos de cada segmento de investimentos que a política faz suas alocações. Então, assim, o que está definido, né, na legislação, né, tanto o plano CV como o plano PAI, né, os planos de benefícios, eles podem investir no segmento de renda fixa, renda variável, parte de investimentos estruturados, que são fundos de participações e fundos multimercados, investimentos no exterior, também tem, obviamente, uma alocação que no limite é um investimento, a parte de empréstimo que a gente faz para os nossos participantes, e o segmento imobiliário. Então, tudo isso está previsto aqui na construção da carteira de investimentos, faz toda a analogia tanto nos limites de legislação como os limites específicos que cada plano vai ter dentro da sua política, e o outro lado, né, essa parte do ativo, tem o lado passivo, que são realmente o perfil, né, de construção do patrimônio de cada plano e, claramente, os compromissos futuros que cada plano vai ter, né, com seus participantes. Então, elaborada a política, isso é uma elaboração pelo menos uma vez por ano, né, a gente faz essa revisão anual da política de investimentos, ela tem uma aprovação no nível de governança da diretoria executiva, aqui no Infraprev, posteriormente é levado para aprovação no nosso Conselho Deliberativo, definida a política, né, a gente tem toda uma divulgação, né, no nosso portal, a gente dá toda essa transparência para os nossos participantes, então o documento está lá, está tudo registrado, todo o processo como é elaborado, e ele né, esse processo, como eu falei, tem uma revisão anual, porque a gente acaba adequando, né, o cenário econômico de um prazo um pouco mais curto, mas as políticas elas são elaboradas por um horizonte de 5 anos.
todo ano a gente vai estar jogando mais um ano para frente, e o curto prazo a gente vai tentar fazer essas alocações de acordo mais com o cenário de fato previsto. O monitoramento, né, e fiscalização, né, não só do Infrapred, mas de como essa política está sendo encaminhada de fato nos investimentos dos nossos planos. Internamente, a gente tem essa fiscalização pelo Conselho Fiscal, e externo é o nosso órgão regulador, que é a Previc, que também tem essa importância de estar regulando e monitorando de fato como é que essa política está sendo implementada no nosso dia a dia, né, de investimentos para os nossos planos. Então, sobre o processo, eu acho que tentei dar uma resumida. E, por favor, entre no nosso portal, nossos políticos vão estar, de todos os nossos planos vão estar divulgados lá, vocês podem ter acesso, uma leitura assim que vai agregar bastante aí para quem quiser aprofundar um pouco mais e se aproximar mais dessa realidade de onde o seu dinheiro está sendo investido aqui no Infraprev. Muito bom, Eduardo, muito obrigada. E uma outra pergunta que veio é com relação à rentabilidade dos planos CV e do plano pai, o plano família. Você pode falar um pouquinho também? Eu vou até compartilhar novamente, então, que eu também tenho uns slides aqui, para dar sequência até nessa, era importante a gente mostrar, assim, pensar assim, realmente no objetivo, né, do Infraprev, ter essa construção de poupança individual de cada participante num longo prazo, para chegar até a sua aposentadoria. Então, eu peguei assim, a rentabilidade do plano CV, né, no horizonte de 20 anos. Então, a gente vê que é um retorno que a gente supera a meta atuarial do plano nesse tempo todo. A gente até colocou o CDI como uma referência, mas é uma referência de fato, porque o importante de fato aqui para o plano é buscar realmente a superação da sua meta atuarial. O CD é uma referência importante de mercado, mas também mostra que o plano consegue superar, e até uma escala maior do que foi a própria meta atuarial nesse período de 20 anos, para mostrar que, de fato, assim, nessa construção de patrimônio de longo prazo, a gente vê que realmente o plano obteve esse sucesso, e a gente quer, obviamente, prolongar isso para o futuro. Então, assim, se falar rapidamente aqui até de alocação, é uma alocação de fato ali final do ano passado, é uma alocação mais curta ali da construção do plano. Então, a gente vê que ela vai muito de acordo, de fato, com a política que vai sendo construída ano a ano, de acordo com o cenário de curto prazo. É um cenário um pouco mais conservador, a gente tem uma alocação nesse momento bem maior em renda fixa. Uma parte é um colchão muito interessante, né, que a gente carrega, de fato, numa ótica de longo prazo, de acordo com o perfil de passivo dos nossos participantes, para poder honrar esses pagamentos de benefícios futuros. Mas a gente também tem uma diversificação nos outros segmentos que já havia citado, né, tem alguma alocação em renda variável, na parte estruturados, imóveis, até mesmo ali essa obrigação dos participantes são os empréstimos, tem uma alocação também exterior. Essa diversificação é muito importante também para reduzir o risco do plano. Então, por mais que se agregue alguns investimentos com um risco um pouco maior, o conjunto dessa alocação ela acaba sendo muito importante para essa diversificação, e o resultado final a gente espera, né, refinar melhor a rentabilidade e com controle de risco um pouco mais bem elaborado e dividido nos segmentos. Se a gente passar para o PAI, né, o PAI é importante fazer um ponto aqui. Eu estou colocando o horizonte um pouco mais curto, né? A gente está pegando somente de 2022 para cá. Foi quando a gente fez uma reformulação, né, do plano. O plano passou a ser instituído até pela ABRAP, né? Então, antigamente era um plano família, de fato. Tinha algumas outras amarras, enquanto a gente fez essa adaptação, né, do regulamento em 2022, e o plano passou a ser aberto não somente para os familiares dos nossos participantes, mas também para qualquer investidor que tenha, pode ter acesso ao plano, ter uma programação, né, da sua aposentadoria futura. Qualquer pessoa vinculada ao INSS, ela pode ser apta para investir no nosso plano PAI. Então, houve uma grande reformulação do plano, e o plano, nesse período, né, que a gente gosta de fazer esse corte de lá de 2022 para cá, ele até supera o CDI. Aqui sim, o CDI acaba sendo a meta de retorno desse plano. O plano PAI tem a sua meta atuarial, é uma composição de retorno diferente,
mas o pai ele tem uma meta de retorno que a gente acaba seguindo o CDI como parâmetro. Então, ele supera o CDI nesse período, e a gente até pega, né, o patrimônio do plano, ele cresceu bastante, né? Antes de 2022, ele mal tinha ali 1 milhão, então a gente fez realmente um crescimento muito interessante, o plano está nessa evolução, então a gente quer continuar crescendo, então realmente, né, o Marcelo mostrou na apresentação, ele pode ser uma opção dentro aí de um processo de definição particular de cada participante que esteja no plano CV, e o plano PAI pode ser uma alternativa, não só para ter um investimento novo, para um familiar, né, para algum amigo que não faça parte, né, já consiga acessar o patrocínio, né, da Infraero ou dos nossos outros patrocinadores dos planos, mas também pode ser uma boa opção de investimento assim para quem busca ter uma aposentadoria de fato programada para o longo prazo. E nessa parte aí que o Marcelo mostrou, pode ser um plano realmente bastante interessante. Ele está tendo essa evolução interessante sobre sua meta de retorno. E a alocação aqui, de fato, ele é mais conservador que a gente enxerga em relação ao plano CV. Ele tem uma concentração maior no segmento de renda fixa e tem uma diversificação hoje um pouco maior ali em investimento exterior. As outras alocações a gente tem procurado evitar um pouco em relação à questão do risco e retorno ali do passivo do plano, mas é um equilíbrio que a gente pode estar, obviamente, diversificando de uma maneira maior, né, no futuro, de acordo com o desenvolvimento do cenário econômico. Mas então, né, respondendo a pergunta da Jéssica, essa é um pouco da realidade e rentabilidade, tanto do plano PAI como do plano CV. CV a gente já consegue pegar mais essa visão de longo prazo, tem uma construção de rentabilidade e retorno maior, e a gente vê que foi bem sucedido. E o PAI, pegando esse novo PAI de 22 para cá, a gente está nessa construção, mas está mostrando aí que o plano tem tido um bom resultado também. Perfeito, Eduardo, muito obrigada. Estamos com mais algumas dúvidas aqui agora para você, Marcelo, com relação a empréstimos, compilando aqui alguns temas, né, que foram recebidos. Os participantes eles querem saber, após o meu desligamento na Infraero, posso continuar pagando o empréstimo mensalmente? Como é que fica essa situação? Quando eu solicito um benefício em 5 anos, mas tenho um empréstimo com mais parcelas, ele vai ser recalculado? Ou se eu for portar para o pai, se eu decidir resgatar esse valor, o que acontece com o meu empréstimo? Então vamos lá. Primeiro ponto é, vamos destacar que o empréstimo ele é um dos segmentos de investimento. Então ele tem, por natureza, ele tem que ser consignado para reduzir o risco desse investimento, né? Ele retorna para o participante. Então, quando o participante se desliga da empresa, ele tem empréstimo, caso ele faça a opção, por exemplo, para a portabilidade, pela portabilidade, o valor será, ele tem a opção de fazer a quitação desse empréstimo por recursos próprios, o Instituto passa em contato, o Instituto encaminha um boleto, ele faz a quitação do empréstimo. A outra alternativa é que esse valor seja deduzido do saldo de conta que será aportado. Um ponto que é importante é que, nesse caso, ao fazer essa quitação, haverá, desse valor movimentado do saldo de conta para fazer a quitação, haverá imposto de renda sobre esses valores. No caso do participante que opta pelo benefício, ele tem que manter o empréstimo dele regularizado e com as garantias previstas no contrato. Então, caso o participante venha solicitar um benefício e ele tenha margem consignável apurada sobre o benefício dele, que permita ter mantido desconto, não mais na folha de pagamento do patrocinador, que ele se desligou, mas tendo a garantia de manutenção do desconto dentro da margem consignável do seu benefício, isso pode ser uma opção. A outra opção é fazer. Caso não seja possível, dependendo do prazo de recebimento, será feito a regularização, a quitação do empréstimo antes da concessão do benefício. Tá? O importante é que ele tem que buscar a regularização desse empréstimo, pode ser através da continuidade da consignação, inclusive o Instituto
Por exemplo, para quem recebe por renda vitalícia, pode promover uma repactuação, ampliar o prazo para que a parcela do empréstimo seja reduzida e possa ser mantido a consignação. Tá? A gente sempre recomenda que, dependendo, é muito particular, mas dependendo, o participante tiver oportunidade, ele fazer a quitação total, porque ele está, de certa forma, deixando ele estar pagando juros, caso ele venha a ter um recurso, seria o mais adequado nesse momento. Ele pode, inclusive, também fazer a quitação de forma parcial e o saldo remanescente vai ser recalculado e consignado no seu benefício, caso ele tenha exercido a opção pelo benefício. Então, ele tem várias alternativas, e aí deixando também, já que a gente está falando sobre empréstimo, fazendo um registro que o participante, depois que passa a receber benefício no INFRAPREV, e aí ele passa para a categoria de assistido, ele continua tendo acesso ao empréstimo do INFRAPREV, dentro de regras específicas, mas com as mesmas taxas que ele acessa hoje na qualidade de participante ativo. Volto para você. Perfeito, perfeito. E outra dúvida que surgiu aqui com relação a esse aporte que muitos podem receber no Pedita, e trazendo para o Infraprev, quais opções eles têm? Só tem a opção de colocar no plano CV? Pode ficar com 2 planos simultaneamente no Infraprev, o PAI e o CV, colocando esse aporte em um outro plano? Quais opções que esse participante também tem para trazer esse aporte do Pedita no Infraprev e quais efeitos que ele pode ter de aumento de benefício e vantagens também com esse ponto? O participante ele pode fazer um aporte no plano CV, a única condição é que ele tem que estar ainda na situação de ativo. Então, caso ele tenha o interesse de fazer esse aporte, o que nós recomendamos é que ele acesse o simulador de aposentadoria e verifique o impacto de acordo com a forma que ele vai receber o benefício. Então, ele faz uma primeira simulação sem o aporte, depois faz uma segunda simulação com o valor que ele pretende estar fazendo de aporte. O simulador vai ser sensibilizado e vai apresentar o valor do ganho que ele teria com esse aporte. Tá? Então, considerar que um participante faça uma opção de renda vitalícia. Se ele faz uma portabilidade, melhor, se ele faz um aporte, vai fazer uma contribuição voluntária, um aporte único, por exemplo, antes de estar requerendo seu benefício de renda vitalícia no plano CV, a renda mensal vitalícia que foi calculada antes será impactada de forma positiva, ele passará a ter uma renda vitalícia num valor maior. Então, o que nós recomendamos utilize o simulador, é uma ferramenta que permite fazer essa projeção. O retorno, para quem já tem as condições, se está se desligando e vai estar requerendo benefício, o retorno que ele vai ter vai ser de imediato no seu benefício, isso é importante. Vai estar fazendo a contribuição voluntária e já vai estar automaticamente tendo aí o retorno dessa contribuição no seu benefício mensal, mas faça a simulação antes. Uma outra alternativa que o participante pode fazer uso é ele fazer uma adesão no plano instituído, como bem mencionado pelo Eduardo, qualquer pessoa física pode estar fazendo a adesão ao plano instituído, basta apenas estar vinculado à Previdência Social, né? O participante, então, ele pode ter 2 planos no INFRAPREV, o plano CV e o plano PAI, e se ele faz uma adesão, por exemplo, no plano PAI, ele pode fazer também um aporte nesse plano. Tá? Ele pode, de fato, até fazer uma programação, considerando que, por exemplo, ele pode estar acessando o plano CV, o benefício de aposentadoria, e está programando para acessar o benefício do plano PAI, depois de 4, 5 ou um prazo maior. Lembrando que o valor da contribuição para se manter no plano PAI é um valor aproximado, valor mínimo de aproximadamente R$ 30, o que viabiliza essa manutenção. Então, ele pode também fazer o uso dessa estratégia. Tudo bem? Perfeito. Algumas pessoas estão relatando que tem uma conta que se tornou inativa no Infraprev, porque havia um plano anterior, foi cancelado por um período sem contribuição e depois voltou ao Infraprev, né, numa nova conta, num novo plano. Como fica esse saldo passado, agora com desligamento, uma solicitação de benefício, uma portabilidade para o plano PAI? Como que é possível simular também esse saldo somado ao benefício que será recebido?
possivelmente a gente deve estar se referindo aos participantes que cancelaram a sua inscrição, eles estão com essa inscrição cancelada, mas o saldo de conta, aí o primeiro ponto a fazer um destaque, é que esse saldo ele foi rentabilizado ao longo do tempo pela mesma rentabilidade que é aplicada para os participantes ativos. Então, ao se desligar o participante que tem uma inscrição cancelada, ele teria aí duas opções em relação a esse saldo de conta. Ele pode optar pelo resgate, mas a gente já demonstrou que o resgate ele não vai ter acesso a toda a parte das contribuições patronais, e ele pode também fazer a opção pela portabilidade. E nós recomendamos ele estar fazendo a portabilidade para o plano instituído, ele se mantém no InfraPrev, né? Então ele faria portabilidade para o plano PAI. Primeiro passo estaria fazendo a adesão no plano PAI. Na sequência, estaria, após o desligamento, optando pela portabilidade. No caso da portabilidade, todo o saldo será transferido, tudo que ele contribuiu, tudo que a empresa contribuiu para ele, que está alocado nessa conta que tem com a inscrição cancelada, será transferido para o plano PAI. E aí entra as regras de recebimento, que são que eu mencionei anteriormente, aí só para recuperar. O participante vai poder estar requerendo benefício de imediato, independentemente da idade, ele passa a ter acesso ao benefício de aposentadoria, benefício apurado com base nesse saldo todo que foi transferido. Ele vai definir a forma de receber, se ele quer receber pode um prazo de 5 a 40 anos, ou um percentual do saldo de conta também. Tá? Então, ele teria essas duas alternativas, o resgate, mas a gente entende, inclusive, a gente observa esse movimento. Os participantes que têm inscrição cancelada, depois que o plano PAI ele foi reformulado, a gente teve um grupo de participantes que passaram a fazer a portabilidade. Antes dessa reformulação, ele tinha a alternativa aí do resgate. Com a reformulação, os participantes se mantiveram no InfraPrev, no plano PAI. Grande parte do patrimônio que foi demonstrado pelo Eduardo, o crescimento, hoje temos quase 35 milhões de patrimônio no plano PAI, refere-se aos participantes que portaram do CV para o PAI. Nós já temos hoje aproximadamente 200 participantes nesse plano que recebem já benefício regularmente. Volto para você, Jéssica. Perfeito, obrigada mais uma vez, Marcelo. E aproveitando ainda a sua participação, com relação ao regime de tributação, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, porque no regime progressivo elas conseguem acompanhar pela tabela da Receita Federal o valor, né, da alíquota que elas podem calcular. Agora, no regressivo, você pode reforçar como que é feito, como que está sendo adotado esse processo no InfraPrev para nós auxiliarmos também nessa decisão no ato do requerimento? Vamos lá. O regime regressivo, de fato, assim, é um regime novo, não é o que é aplicado no salário, então, de fato, é muito próprio o participante não ter conhecimento, né, sobre como é aplicado. Primeiro ponto que é importante frisar é que para todo participante que estiver requerendo o benefício, ele tem que apresentar, além do requerimento, vários formulários, dentre eles um termo de tributação, mas quando o Instituto receber o requerimento de benefício, mesmo que não venha com um termo de tributação, o termo de tributação vamos considerar que não venha a ser obrigatório nesse primeiro momento, tá? Quem já tiver definido claramente qual o regime, já tenha feito alguma simulação, já tenha feito contato com nosso atendimento, que já tenha, até em função do valor da renda, já tenha a sua definição, esse participante ele pode fazer encaminhamento com a opção dele. Mas considerando, né, quem está fazendo, agora está aderindo ao programa, e o que a gente recomenda é faz o requerimento, o Instituto é a entidade que vai você conseguir fazer a apuração. Só o InfraPrev consegue apurar o valor da alíquota do regime regressivo. Por quê? Porque depende do tempo de acumulação de cada contribuição, depende da evolução das contribuições ao longo do tempo. E também vai depender da forma que o participante vai receber o seu benefício no InfraPrev. Então, se o benefício do InfraPrev for uma renda vitalícia, a alíquota será definida pela média
dos percentuais referente a cada contribuição realizada no plano. As primeiras contribuições, as contribuições que têm mais de 10 anos, estão na alíquota de 10%. A última contribuição de 35%. Faz-se uma média e se apura o valor da alíquota. Essa alíquota é a que será aplicada de forma definitiva e exclusiva sobre o valor do benefício. Lembrando que, depois do período de recebimento, caso o participante não esteja na alíquota mínima, vai continuar contando o tempo, e aí contando de forma linear, de tal forma que, em um dado momento, ele vai chegar a 10%. Um ponto que é importante fazer um destaque em relação ao regime regressivo é para os participantes que optam por prazo determinado. Participante que opta por prazo determinado, principalmente dentro de uma visão de curto prazo, a instrução normativa, existe uma instrução normativa específica que trata do assunto. O regime regressivo ele foi instituído em 2005, pela Lei 11.053, e temos a instrução da própria da Receita Federal, 524, quem tiver interesse, da Instrução Normativa 524, que traz as metodologias. No caso de renda por período certo, vai ser aplicado um modelo que é chamado de PEPS, ou seja, o primeiro recurso que entrou na conta do participante será o primeiro recurso que será utilizado para pagar o benefício. Então, o primeiro recurso que entrou na conta do participante, as primeiras contribuições, serão as contribuições que serão utilizadas para pagar o benefício. De tal forma que, se o participante tem mais de 10 anos, vamos considerar que o participante formou seu saldo de conta em 20 anos. Se esse participante opta por receber por um prazo de 5, ele vai estar acessando o seu saldo de conta de uma forma muito mais rápida. Ele vai acessar mais rapidamente o estoque de 10%, as contribuições que estão marcadas a 10%, e pode, ao longo do prazo de recebimento, ter um aumento dessa alíquota. Então, o que nós recomendamos é que seja avaliado, inclusive, a questão do recebimento prazo certo. Vai optar por um recebimento de prazo certo, o ideal é que se tenha, a gente já viu, eu apresentei, inclusive, saldo progressivo, mas também há um efeito no regime regressivo, caso o participante tenha uma visão de curto prazo, não? O objetivo do regime regressivo, e só para finalizar, é justamente fomentar a previdência, o investimento de longo prazo. Quanto maior o prazo de acumulação, prazo de formação do saldo de conta, assim como o prazo de recebimento, quanto maior for esse prazo, se referindo à opção de renda certa, mais beneficiado será o participante ao fazer a opção pelo regime regressivo. Esse regime é bem interessante porque ele traz uma blindagem em relação à renda do INFAPREV que não será somada a nenhuma outra renda na declaração anual. Jéssica, volto para você. Muito bom. Tem uma pergunta aqui de um outro tema, que é com relação a dependentes e beneficiários. Então, muitas pessoas têm dúvidas. Eu sou obrigado a informar um beneficiário no ato da solicitação do meu requerimento? Se eu não tiver ninguém informado no Infraprev, vier a falecer, algum dependente meu tem acesso ao valor do meu saldo ou a algum benefício de pensão? Vamos lá. No ato do requerimento do benefício, um dos formulários que nós solicitamos, disponibilizamos para o participante, é o formulário de recadastramento. Nós recomendamos sempre que o participante promova a atualização, e esse é um momento oportuno, do seu cadastro. Em relação a beneficiários, para fins de pensão, o INFAPREV reconhece como beneficiário aquele que se qualifica junto à Previdência Social. De uma forma mais objetiva, o INSS considera como beneficiário cônjuge, companheiro, como dependente vitalício, os filhos até 21 anos como dependente temporário e os pais com provada dependência econômica. Tá? Há outras situações, mas, em regra, são essas três classes que são consideradas como beneficiários junto à Previdência Social. Então, se é considerado beneficiário junto à Previdência, na ausência do participante, quando o participante venha a falecer, será garantido para esses beneficiários um benefício de pensão. Será pago de acordo com a forma de recebimento definida na aposentadoria.
Se o participante definiu receber renda mensal vitalícia, o seu beneficiário de pensão receberá uma renda mensal vitalícia. Caso ele tenha optado por renda por período certo, será pago uma renda por período certo pelo prazo remanescente. Um outro benefício que é destinado aos beneficiários é o benefício de pecúlio. O pecúlio é como se fosse um seguro, são dois benefícios que são disponibilizados aos beneficiários quando do falecimento do participante. Esse pecúlio ele corresponde para os participantes mais antigos que migraram de planos de BDs, participantes que ingressaram até 2000, corresponde a 10 vezes o valor do benefício do Infraprev somado ao benefício do INSS. Então, tem o Infraprev, benefício é R$10.000, INSS, o valor de 5.000, então tem um valor total de 15, o valor do pecúlio seria de 15.000. Esse pecúlio ele será preferencialmente pago para aquele beneficiário que se qualifica junto ao INSS. Agora, se não houver nenhum beneficiário que se qualifique junto ao INSS, nós estaremos fazendo o pagamento para o beneficiário que for indicado para esses fins. E essa indicação, e aí vem a recomendação, ela deve ser feita na ficha de recadastramento. Existe um campo apropriado onde o participante informa os seus beneficiários indicados para recebimento do pecúlio na ausência de algum beneficiário para a pensão. Então, por exemplo, os filhos, nós recomendamos sempre que o participante coloque os filhos como indicados para o pecúlio. Se ele não tivesse a indicação, o pecúlio, não tiver nenhuma indicação e nenhum beneficiário junto à Previdência, esse pecúlio seria pago para os herdeiros, os próprios filhos maiores. Mas, no entanto, nessa situação necessita de um alvará judicial. Se ele tiver a indicação, será um procedimento administrativo, uma qualificação muito mais rápida. Então, a recomendação: promova a sua atualização no ato do requerimento de benefício, faça as indicações, em especial em relação ao pecúlio, né? Para manter o seu cadastro, sempre faça essa atualização cadastral. Tá? Tem alguma dúvida com relação ao preenchimento, busque sanar essa dúvida junto aos nossos canais de atendimento para ter a orientação adequada para você manter esse cadastro atualizado. Volto para você. Perfeito. E antes da gente passar para algumas dúvidas sobre o pai, tem mais uma com relação ao benefício, no caso, da pensão por morte. Como que é feito o cálculo, né, no caso do beneficiário, qual o percentual da renda, né, do benefício vitalício que esse beneficiário tem e outros dependentes também que possam ter, quais são as regras? Então, vai depender da opção de recebimento do participante, mas vamos considerar que a opção do participante seja uma renda vitalícia. Então, o participante recebe uma renda vitalícia de aposentadoria do Infraprev, só para facilitar, considerar que ele receba R$10.000, o valor é o valor de benefício de aposentadoria. Esse participante veio a falecer e ele tem um dependente vitalício. É casado, esse dependente, inclusive, foi informado no momento da concessão da aposentadoria. O benefício de pensão será correspondente a 60%. Nós temos um percentual de 50% que chamamos de cota familiar e 10% para cada dependente. Como só tem um dependente, 60%. Se ele tivesse dois dependentes para recebimento de pensão, seria 70%. Era 60% do valor de R$10.000, ou seja, o benefício de pensão de forma vitalícia será um valor de R$6.000. Agora, se o benefício é por período certo, e aí pegando novamente o valor de R$10.000, considerando que o participante optou por receber por 10 anos, depois de 8 anos de recebimento, ele vem a falecer, será pago para os beneficiários que se qualificarem para a pensão, junto à Previdência Social, será pago o valor de 10.000, aí não há redução de valor, será o valor de 10.000 até esgotar o saldo. Então, por quê? Porque quando o participante opta pela renda certa, estamos falando aí de um fluxo financeiro. Ele será pago o valor de 10.000. Se tiver mais de um dependente, será dividido entre os dependentes que estiver se habilitando. Excelente. Agora sobre o pai,
né, nós recebemos um comentário dizendo: "Parece ser bom demais para ser verdade. Quais são os Mas é contras?" bom. Mas é bom, ele é bom. Ele foi idealizado para ser um plano mais flexível, um plano mais fácil, um plano de acesso à maioria das pessoas, né, ele foi idealizado, na verdade, para os familiares e hoje estendido a todos, inclusive com a possibilidade da portabilidade do CV. Então, para quem não é elegível, realmente é uma boa oportunidade, mas ele tem uma diferença do plano CV, no caso, né, Marcelo, que ele não tem os benefícios de risco, né? Então, se você puder falar um pouquinho da modalidade CD comparado com a modalidade CV. Posso sim, vamos lá. O plano CV é um plano que tem uma cobertura muito mais ampla. Ele te oferece, além da possibilidade de ter acesso a um benefício de aposentadoria vitalício, né? E benefício de aposentadoria vitalício, hoje em dia no mercado, é praticamente é muito escasso a pessoa poder aderir, ter a oportunidade de participar de um plano que garanta um benefício vitalício. Então, ele tem já esse diferencial de lhe garantir um benefício de forma vitalícia. O outro ponto é a cobertura dos benefícios de risco, como mencionado, o benefício de pensão e o pecúlio, né? Então, se um participante é elegível a um benefício no plano CV, se ele faz um movimento de portabilidade naturalmente para o plano PAI, ele vai levar todo o seu saldo de conta para o plano PAI, mas ele não vai ter aí a cobertura de um benefício de pensão, ele não vai ter acesso a um benefício de renda vitalícia e também não vai ter acesso ao valor, ao benefício de pecúlio, não vai deixar de ter esse nível de cobertura. Então, são modalidades diferentes. O plano PAI, a gente, como já demonstrado, ele é muito interessante, principalmente para aquele que não é elegível ao benefício, porque pode estar realizando um benefício já no curto prazo, para um objetivo específico, inclusive. Tá? Então, ele traz esse nível de flexibilidade. Esse foi a grande mudança que nós fizemos no plano, foi trazer esse nível de flexibilidade no plano PAI, para que ele possa, que o participante possa executar uma portabilidade, mas que ele possa ter acesso aos recursos de imediato, e, enfim, dentro do que ele tem aí de planejamento pessoal, tá? Mas assim, o plano PAI, o plano CV é um plano mais completo, né? E o principal ponto, e é importante trazer a característica primordial de um plano CV, que é a questão da renda vitalícia, a gente falando em termos de benefício previdenciário, você ter uma renda de forma continuada, né? Considerando que o participante faz agora a sua avaliação, muitos certamente estão fazendo a projeção do seu novo orçamento, ele tem que considerar que terá custos recorrentes, e é importante que tenha uma receita recorrente para fazer frente a esses custos, tá? Mas são planos distintos, cada um, dependendo da motivação, do interesse do participante, pode ser aí utilizado como uma das opções o plano PAI. Tudo bem? Perfeito, Marcelo, muito obrigada. E temos também algumas perguntas com relação a em quanto tempo que o participante, após o desligamento, pode dar entrada no benefício de renda vitalícia, se ele tem mais de 30 dias para tomar essa decisão, após o desligamento, ele precisa imediatamente vir ao Infraprev ou ele tem um tempinho para pensar, para decidir com calma? Vamos lá. O participante se desligou da empresa, ele tem até 30 dias a partir da data do desligamento para promover o seu requerimento e ter a garantia de receber o benefício retroativo ao dia seguinte ao desligamento da empresa. Então, 30 dias após desligamento, a data de desligamento da empresa, se desligou da empresa, tem até 30 dias para entrar com requerimento junto ao Infraprev. Então, não é necessário, se desligou e 2, 3, 4 dias depois está realizando e fazendo o seu requerimento, encaminhando o seu requerimento com a sua opção. Tá? Pode buscar mais informações. A gente recomenda, lógico, para quem está avaliando o seu desligamento da empresa, que já busque todas as informações com o máximo de antecedência, né, junto ao Instituto, para que possa justamente avaliar, estressar, definir os seus próprios cenários, para poder tomar a decisão com mais tranquilidade, não deixar para fazer essa avaliação, solicitar informações ao Infraprev após o desligamento. Busque definir já com antecedência, mas o importante é que seja
destacado, que requereu dentro de 30 dias, recebe de forma retroativa. Requereu após 30 dias, vai estar recebendo o benefício a partir da data do requerimento, né? O participante pode, por exemplo, estar se desligando da empresa em outubro. E aí, uma questão, por exemplo, meramente tributária, ele não entende que não é mais adequado, não é adequado requerer o benefício naquele momento. Ele já é elegível o benefício no INFAPREV, vamos considerar que ele já tenha 60 anos ou 58, qualquer idade acima de 48. Ele pode optar pelo BPD, que a gente viu, que é um instituto que ele paga a contribuição administrativa, para estar requerendo em janeiro, por exemplo, para questões tributárias, para poder passar a receber só no exercício seguinte. Então, há alternativas, e aí o importante é conhecer todas essas alternativas e fazer uso. Mas, voltando ao ponto que foi trazido na pergunta, requereu dentro de 30 dias, independente da forma de recebimento, será retroativo o dia seguinte ao desligamento da empresa. Após, será sempre a partir da data do requerimento. Excelente. Bom, acredito que conseguimos aqui esclarecer praticamente os maiores temas de todas as dúvidas. Outras dúvidas que talvez não puderam ser esclarecidas aqui nessa live, nesse evento, podem ser enviadas ao InfraPrev para o nosso canais de atendimento. Também nas nossas redes sociais, aproveito para convidar a todos a estarem nos acompanhando no Instagram, acompanharem nosso canal no YouTube, acompanharem os nossos canais Facebook, LinkedIn, e ali também interagir. Temos muito conteúdo que aproveitamos as redes sociais também para gerar esclarecimento, além da parte de educação financeira também, que é inserido lá. E no nosso site também estamos sempre colocando conteúdo, estamos atuando de uma maneira muito ativa nesse processo, né, do Pedita para prestar todas as informações necessárias a vocês, e a nossa equipe permanece à disposição. Inclusive com relação às simulações, nós sabemos que nesse momento todas as informações necessárias para tomar uma decisão mais certa, mais segura, né, o que nós pudermos auxiliar da parte do InfraPrev, estaremos à disposição. Alguma consideração extra, Marcelo, Eduardo, que vocês queiram acrescentar nesse momento? Jéssica, gostaria novamente de agradecer e reforçar o que você mencionou, né? Não tenho dúvida que é uma tomada de decisão, é uma tomada de decisão difícil, de uma vida toda, de um investimento de longo prazo, e agora realizar, são muitas decisões que o participante tem que tomar, desligamento da empresa, essa ruptura essa mudança de fase, saindo dessa fase elaborativa, e agora tem que também tomar, lógico, a decisão em relação ao InfraPrev. E aí, novamente, frisar não só a importância da informação para a tomada de decisão, a informação, não só a informação, mas principalmente a informação de qualidade. Tem alguma dúvida, necessita validar alguma informação em relação ao InfraPrev, fez uma simulação, não tem clareza em algum ponto que seja relevante para a sua tomada de decisão, busque essa informação através dos canais de atendimento do InfraPrev. Logicamente, Jéssica, a gente sabe, né, que a gente deve ter um aumento de demanda, mas um caminho, faça um registro por e-mail, você será respondido, estaremos passando todas as informações. Como eu mencionei, existe uma janela para você poder fazer o seu requerimento, pode dar entrada no requerimento, é importante que você saiba que no momento após o requerimento, após a concessão, não é possível mais mudar essa opção. A gente vê por vezes, principalmente quem opta por renda certa, Jéssica. A pessoa que opta por renda certa, às vezes tem uma visão muito de curto prazo, tem uma jornada de 30 anos, e aí opta por receber o benefício em 5. E, por vezes, faz contato com o Instituto quando está encerrando esse benefício, porque 5 anos é um prazo muito curto, e aí ele faz contato querendo rever aquela opção de 5. Não é mais possível, porque foi definida no momento do requerimento. Então, é um momento único, uma decisão que não vou falar difícil, mas é uma decisão extremamente importante para a vida, não só do participante, como da sua família. Então, o Instituto está à disposição, utilize os canais oficiais, busca informação. É isso que eu gostaria de fazer o registro, a qualidade da informação, Jéssica. Novamente, obrigado. Excelente.
Excelente. Muito obrigada a todos. Nós ainda vamos, todas as perguntas que foram recebidas, também vamos trabalhar para colocar essa informação no portal de uma maneira compilada, ajudar vocês também nessas consultas. Como o tempo também era curto, foram sendo concentradas em grandes temas, mas entendo também como já foi dito, né, podem ter surgido mais dúvidas, e estamos à disposição e reforçando, Marcelo, sempre busquem os nossos canais oficiais, para obter esses dados. Tendo um estranhamento também naquela informação, alguma dúvida ao ler algum material, tragam esses questionamentos que estaremos à disposição para ajudar. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Reforço que esse material já foi gravado e vai ser disponibilizado também em nossos canais para que vocês possam consultar posteriormente. Obrigada e uma ótima tarde a todos. Até logo, boa tarde. Boa tarde a todos.